Nós estamos no estudo do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. E o tema de hoje é: por onde entrou o pecado? Vamos ler para nós entendermos mais sobre esse assunto. E diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, no caso Adão. Gênesis 3:6. Eva foi convencida pela palavra do diabo e acreditou que o fruto era bom. Então seus olhos cobiçaram até lançar a mão dele para prová-lo. Satanás acertou nas palavras. Isto é, como já vimos, ele estudou Eva e disse a ela exatamente o que ela desejava ouvir. Vocês terão olhos abertos de tal forma que vocês serão muito mais do que já conhecem. Com isso, ela, Eva, desejou ter mais conhecimento, mais poder e mais sabedoria. Sendo que Deus, ao criá-los perfeitos, já tinha dado tudo isso a eles. As promessas satânicas eram então mentirosas. Basta pensar: como alguém se tornará melhor experimentando o que é mal? É a pergunta. De que forma alguém vai ser semelhante a Deus, agindo de maneira errada e injusta? Muito bem. O pior é que Eva estava tão convicta de que agia bem que, não satisfeita em comer do fruto sozinha, levou o mesmo alimento envenenado para o marido, no caso Adão. Se somente ela tivesse ingerido, só ela morreria. Mas, normalmente, quem peca leva outros também o quê? A pecar. Muito bem. Nesse caso, dentre tantos outros casos na palavra de Deus, claro que esse foi o início. O pecado entrou por Adão e Eva, foi o início. Mas nós temos depois vários outros exemplos de pessoas que aceitaram a sugestão do diabo e acabaram se rendendo a ela. Mas qual que era o foco, o alvo do diabo? Quando ele sugeriu para Eva desobedecer a Deus, o alvo era que a comunhão, a intimidade que o homem tinha com Deus fosse quebrada por meio da desobediência. Como aconteceu com ele. Nós falávamos anteriormente que Satanás era quem? Era Lúcifer, cheio de luz. E a razão da queda dele foi justamente ele desejar, cobiçar o trono de Deus, o lugar de Deus. A vaidade, porque ele era muito belo, levou ele a querer tomar o lugar de Deus. E não arrependido do seu erro, diz o texto, ele se rebelou e convenceu a terça parte dos anjos a seguir o caminho dele. Então ele já é o pai da mentira, o pai da rebelião, o pai do engano. E o trabalho dele é levar a humanidade à desobediência. E ele vai usar todas as estratégias. É aí que eu quero falar. Para quebrar a minha comunhão, para desfazer a minha aliança com Deus, porque o alvo do diabo é a alma, e a alma que pecar, essa morrerá. Para que eu perca a minha salvação, para que eu viva no pecado e perca a minha salvação, porque dali em diante Deus estabeleceu o altar para se perdoar o quê? Pecados. Por isso que Jesus foi o cordeiro, o último cordeiro que tirou o pecado desse mundo. Isso é um outro assunto. Mas, para quebrar minha aliança, o diabo vai usar todas as estratégias.
Naquela ocasião ele se disfarçou de serpente. Mas o diabo tinha outra forma. Mas ele usou a serpente. Então ele é multifuncional. Ele vai usar coisas e pessoas e situações. E é sobre isso que eu quero falar, sobre duas formas de Satanás tentar quebrar a sua aliança. Falo com você que tem. Sua comunhão, falo com você que tem. E pegar de volta a alma, falo você que já entregou ela nas mãos de quem? De Deus. E é sobre isso que fala o livro de Tiago. O título diz assim: a origem do pecado. E começa dizendo no versículo 12 do capítulo 1: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bem. Então o que o diabo quer? Minha coroa. Ali diz que eu vou receber a coroa da vida. Mas espera aí, que coroa é essa? É a vida eterna, é a salvação. Mas quando que eu vou receber? Ou quando eu morrer? Porque se eu morrer em aliança com Deus, o próprio Jesus falou para Marta: aquele que crê em mim, que me segue, ainda que morra, viverá eternamente. Não estava falando de Lázaro, estava falando de todos que se entregarem a ele. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de volta. Mas Jesus falou eternamente. Então, se eu morrer em Cristo, com a minha aliança, com a minha fidelidade, minha coroa está garantida, minha vida eterna. Caso Jesus volte antes da minha morte, para buscar a sua igreja, ele falou isso quando celebrou a ceia. Ele disse: esse pão e esse cálice em memória de mim até que eu volte. Então, a segunda volta de Cristo. Então, essa coroa eu vou receber nessa ocasião. É a recompensa por ter servido ele aqui na terra. Mas a pergunta é: quando vai ser? A volta de Jesus é como o ladrão na noite. Pode ser hoje. A minha morte pode ser amanhã. Pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 50, não sei. Então, até lá, pastor, eu entendi bem o que Deus está falando. Eu tenho que suportar com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Exatamente. Nós temos que suportar. Agora, existem duas maneiras de Satanás trazer essa aprovação, de criar essa aprovação. Tem a aprovação que vem no sentido de uma perseguição, de uma injustiça, de uma situação que vem para me tirar da presença de Deus. Ela vem como perseguição, ela vem como injustiça. Vou dar um bom exemplo, que hoje uma senhora me procurou aqui no altar e falou sobre o caso. Ela disse: pastor, o que o Espírito Santo falou para o senhor faz sentido. Eu fui provada dentro da igreja. Meu marido abandonou a fé. E ele chegou para mim e falou: você tem que escolher, Deus ou eu, a igreja ou eu. E ela disse: olha, você conhece a palavra, eu não preciso te dizer o que você já sabe. É claro que eu vou ficar com Deus. Ah, é? Então estou indo embora. Estou indo embora. Foi e arrumou outra. Aí a outra largou ele. Foi ele quem foi embora, não a mulher que botou para fora. E a outra largou ele. Ele volta e diz assim: vamos voltar? Aí ela falou: eu volto nessas condições. Ah, não quero. Então, siga a sua vida que eu siga a minha. Arrumou outra. Aí eu falei: ele, senhora, pastor, foi 4 anos que morreu. Falei: tá vendo? O diabo tinha tirado a coroa dele,
que era a salvação, e estava atrás da tua coroa. Só que você suportou com perseverança aquela aprovação. Tu foi aprovada. E eu falei para ela, mas você ainda está viva. Vai vir outras. Suporta todas elas. Então existe prova que vem em forma de perseguição, em forma de situações, coisas ou pessoas que vão te colocar no canto da parede para você largar Jesus. O que o diabo quer não é casa, carro, dinheiro, corpo, ele quer alma, ele quer a coroa. Por isso que ele levou Eva à desobediência. E ele continua, só que ele é muito funcional. Ele usa várias maneiras. Aí aqui, continuando, primeiro fala desse tipo, estou citando esse tipo de prova, porque são situações assim. Tanto em relação ao pai, trabalho, filho, vai surgir. Pessoas vão te colocar no canto da parede para tu largar a coroa. Para tu largar a mão da coroa. Suporte. Suporte com perseverança. Não abra mão. Não negocie com o diabo. Perca para ganhar. Você pode perder o que for. Se você não perder com Deus, tu ganhou tudo. Quando eu digo perca para ganhar, dependendo da artimanha, da armação, dependendo da coação do diabo, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Perca com Deus, que tu vai ganhar. E lá na frente tu vai ver que a tua escolha em servir a Deus foi a melhor que você teve. De repente, na hora parece um prejuízo, mas com Deus não há perda. Amém? Mas existe outra provação que vem. Além dessa, que vem de coisas e pessoas, o diabo trabalha de outra forma. Vamos ler. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, primeiro a cobiça atrai e depois o quê? Então, a cobiça, depois de haver concebido, de ter aceitado aquela sugestão diabólica, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, feito, gera o quê? Essa morte é a morte eterna. É a pessoa perder a coroa. E também a morte espiritual, porque o pecado esgota você. O próprio Davi disse, enquanto calei meus pecados, enquanto não me arrependi deles, envelheceram os meus ossos, até doente ele ficou. Porque o pecado te separa de Deus. Porque o que te faz ser forte, repito, é quando Deus testifica dentro de você, eu sou contigo. O Senhor estará convosco enquanto vós estáis? Pode vir o que vier, tu é um leão. Pode vir o que vier, Deus sempre trabalha dentro de você. Mas quando você está em pecado, tu está morto espiritualmente. Você não tem reação, porque tua consciência te diz, olha, você está querendo vencer o diabo com as armas dele? Tu está querendo jogar com as armas do diabo e o diabo te conhece. Você tem que ser sincero com Deus. E aí aquilo arrebenta com a pessoa fica desmotivada. Até que ela abra mão do seu orgulho, se arrependa e se entregue. Isso é um outro assunto. Mas continuando aqui. Aqui diz que o diabo, ele vem com a tentação. E essa tentação vai na cobiça, para tentar atrair e seduzir. Muito bem. Deixa eu usar outro exemplo, para ficar claro. Eu lembro que passei na igreja, que tinha um senhor que voltou para Deus, estava afastado, e ele voltou para Jesus, porque na porta da casa dele tinha 2 agiotas esperando ele para matá-lo. O homem tinha afundado financeiramente, mas ele conhecia o caminho de Deus, mas não estava mais. E quando ele voltou, eu disse para ele, lembra onde você caiu, volta, que Deus vai te tirar dessa situação. E ele começou
a caminhada. Estou fazendo um resumo, mas a coisa não foi tão simples. Voltou para Deus, trouxe a esposa, trouxe a filha, se batizou, começou a dizimar. Ele trabalhava na área de vendas e começou. Vende aqui, vende ali, representação aqui, representação ali, foi crescendo, estava na igreja quarta, sexta, domingo e tal. E a gente fica satisfeito, feliz, poxa, a pessoa está desenvolvendo, né? Progredindo. Paulo disse, né? Que o progresso do povo da igreja crescia. A gente fica feliz, a pessoa está progredindo. Mas, ali diz o quê? Que Satanás, ele vem com a tentação, não é Deus. E o que Satanás usa? Ele vai usar a fraqueza do passado. Mas a Bíblia diz, aonde eu era fraco, agora eu sou o quê? E que Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Muito bem. Quando eu me mantenho ali com Jesus, não tem brecha para o diabo. Mas o diabo fica esperando o momento que a pessoa vacila. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não. Espera o momento que a pessoa deixe de lado a vida dela com Deus e fique fraca. Então o diabo pensa, quando ela ficar fraca, eu sugeri, a queda vai vir. Muito bem. Quando ele já estava bem, ele começou a querer mais dinheiro, mais. Querer prosperar mais. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. No topo da minha vida, lembra que nós falamos disso? Tem que estar a salvação. Tem que estar a vontade de quem? A partir do momento que aquilo que eu estou buscando ultrapassa isso, opa, a luz vermelha acende. O alerta o quê? Quem tem carro? O que acontece quando está na reserva? A luz acende. É um aviso para você, para mim. De repente, dependendo do automóvel, tem até um sinal sonoro. Se a pessoa ignorar a luz, quando ela liga, só falta dizer, vou parar. Então, a pessoa que começa a colocar os bois na frente, a carroça na frente dos bois, vai acender a luzinha. Só que tem gente que se toca. Meu Deus. Estou trocando a bênção, o abençoador pela bênção. Estou invertendo as coisas. Não estou sendo sábio. Estou vacilando. Tem gente que ignora a luz vermelha. Porque ela diz, eu sei o que eu estou fazendo, na minha vida mandou eu. Tudo bem, a vida é sua. Deus está falando com você. E ele ignorou. Em que sentido? A cobiça por mais dinheiro se tornou uma ambição descontrolada. Fez com que ele começasse a pegar o tempo de Deus e desse ao quê? Ao dinheiro. Ah, eu preciso ir para tal lugar, fazer tal venda, preciso para ir tal venda, preciso disso, tal. E eu percebi que aquele senhor diminuiu a frequência. O pastor cuida das suas. E aí, senhor? O senhor não veio mais? Não, pastor, muito corrido, estou indo para um lado, para o outro. Falei, o senhor não pode esquecer de onde Deus lhe tirou. Não esqueça de onde o senhor saiu. Como o senhor chegou na igreja. Não esquece de onde Deus te tirou. Ah, tá bom, pastor. Aí daqui a pouco não vinha mais sexta na igreja. Aí passou-se mais um mês, nem domingo. E aí, é claro, também não via a esposa. E aí teve um dia que ele veio, eu falei, ei, como é que o senhor está? Ah, pastor, muita correria. Eu falei, olha, sou vigia. Porque o mesmo demônio que lá atrás te tirou o tapete, vai tentar tirar de novo. Muito bem, já não tinha comunhão mais com quem? Em uma dessas viagens, a outra cobiça pegou ele. Qual? O adultério. Traiu a mulher. E a consciência pesou, e ele teve que falar. Aí virou inferno. Casamento, abrigo, inferno. Aí, nessa altura, todos os negócios começaram a dar o quê? Eu estou resumindo. Porque a pessoa já não tem mais temor a Deus, já não tem mais disciplina com Deus, vai deixando de lado, e o diabo vai ganhando o quê? Espaço. Ele não suportou a tentação de querer mais dinheiro,
como estava fraco, não suportou a tentação da carne por uma sugestão de outra mulher e desmoronou. Em poucos meses, aquele homem voltou a cair no mesmo erro. Estava na mão novamente de agiota e tinha perdido tudo. E foi orientado. Eu nem sei mais o que deu depois, porque eu não pude acompanhar, já não estava mais lá. Mas eu dou esse exemplo para você entender o que é a cobiça. O diabo vai pegar o teu ponto fraco de lá atrás e vai tentar trabalhar nele. É mágoa? Ele vai tentar. É impureza? Ele vai tentar. É avareza, o amor, o dinheiro, o desejo, a ambição? Ele vai tentar. Ele vai tentar novamente. Já não, ele sabe que de repente você não larga Jesus por uma injustiça, por uma perseguição, por alguém da tua família te criticar. Isso já nem te fala mais nada, isso aí não te atinge. Mas ele vai usar o outro lado, ele vai usar a tentação, na sua fraqueza. Se você estiver aliançado com Deus, buscando, se tu está valorizando tua coroa, está cuidando da tua salvação, todas as tentativas do diabo vai ser o quê? Em vão. Porque você vai suportar com perseverança tudo que você tem passado. Porque você vai agir, aí eu vou usar outro caso aqui, só para dar um... Aí você vai agir como agiu Jó. Que a história dele é muito simples. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando você está aliançado com Deus, você se desvia do mal. Você suporta tudo dessa forma. Aquele lugar não é bom para mim, não vou. Ó, aquele fulano ali não é boa companhia, não ando com ele. Olha, isso aqui não é bom. Você se policia, você valoriza a tua salvação, você cuida dela, da tua coroa. Agora, homem íntegro, nós já falávamos que integridade é aquilo que você é quando ninguém está, que ninguém está de olho. É o que você é diante de quatro paredes, diante de um computador. É o que você é quando surge uma proposta aliciadora de um dinheiro desonesto, para que você faça aquele negócio tirando vantagem. E aí vem aquela voz e diz: ninguém está vendo, ninguém sabe, vai lá, faz esse negócio sujo, e você dentro de si aceita aquela proposta, e logo depois vem o engano do diabo, que é a armação dele. Ele dá, depois ele revela. Então, a integridade é o que você é aqui com Deus, você é em qualquer lugar. Você teme a tua salvação. Tu se preocupa com a tua coroa. Isso não tem nada a ver com agradar A, B ou C. É a minha vida. Eu lutei tanto para conseguir ter uma aliança com quem? Poxa, não é fácil. Eu lutei tanto para abandonar aquela velha criatura, aquela vida miserável que só me trouxe tristeza e dor, para me libertar daquele velho homem, para abrir mão dos vícios e das manias. Agora eu tenho que zelar, guardar. Por isso que Jesus diz: quem está de pé, cuide, cuide. Por isso, quando alguém chega do teu lado, e a pessoa, ela até que brinca, né? Ela é até que um pouco debochada com respeito às coisas de quem? Sai fora. Porque se a pessoa não tem temor a Deus, não serve para estar do meu lado. Porque se a pessoa não teme a Deus, ela teme o quê? Ah, fulano, você é o meu amigo. Se você não teme a Deus, não é amigo de ninguém. O teu primeiro amigo tem que ser Deus. Então, senhor, senhora, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Guarda a tua coroa. Não esquece de onde tu veio. Não esquece de onde você saiu. O diabo não quer teu carro, ele não quer tua casa. Vai ficar tudo por aí. Ele quer a tua coroa, ele quer a tua alma. O diabo estava nem aí para jardim.
O diabo estava nem aí para a fruta. O diabo só queria que Eva desobedecesse e perdesse aquele estado de pureza que eles estavam. Então ele vai usar ou o plano A, perseguições, tribulações, injustiça. Se ele vê que isso não mexe contigo, plano B, tentações na sua cobiça, nas suas fraquezas. Mas você tem que suportar. Com o quê? Com oração, ali no altar, jejum, vida com Deus, vigilante. Aí, daqui a alguns dias, tu vai ouvir a trombeta. Porque ao ressoar da trombeta, o Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que eu escolhi crer. Se é o que você escolheu crer, louvado seja Deus. Os mortos em Cristo serão os primeiros, por isso que os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão últimos. Depois nós, os vivos, os que formos arrebatados, os que ficarmos, seremos arrebatados. Se até lá isso não acontecer, eu partir, vou estar à espera desse dia, o dia da recompensa, da entrega da coroa. Amém? Quem vai guardar a tua coroa? Fique de pé, por gentileza.